pequeno aviso, ou alguns avisos, né? Primeiro, a missa não será às 10 horas da manhã, tá? Será às 3 da tarde. De última hora, ligaram agora, ainda há pouco, o padre não pode vir agora de manhã, né? Mas que seja às 3 da tarde, né? Padre Cássio Henrique Feitosa, está pedindo bastante orações, está com um problema, né? Paróquia Catedral de São Paulo, de São Carlos, né? Padre Cássio Henrique Feitosa, pedindo orações. Tá. Aqui outro comunicado, terremoto de 8,1 graus no México. Oração. Furacão em Miami, a maior da história, né? Vai acontecer agora no final de semana, né? E lá em Miami tem o filho do seu Sálvio que mora lá, né? Filho da Dona Esperança, está morando lá, né? Eles estão sabendo que vai estar acontecendo, eles estão tentando se colocar em lugar seguro, né? Mas vai ser bem maior do que aquele que aconteceu agora, né? E esse do México deu 8,1 graus, está dentro lá, né? A Terra está se movendo, né? E a gente já sabe disso. Vai acontecer muito mais, vai acontecer coisas muito piores, né? E um outro pequeno aviso, a dipirona S500, ela é fabricada na Venezuela e o Brasil está comprando, ela está contaminada. Nossa Senhora diz que é rançosa. É cuidar para não usar essa dipirona de 500 que é fabricado na Venezuela. Então, o Brasil está vendendo por aí. E é contaminado, tá? Nossa Senhora diz que é rançosa. Faz mal, contamina. Então, tá. Eu tenho algumas coisinhas só que eu anotei aqui. Uma dúvida, né, que ficou ontem, quando o doutor João estava aqui fazendo a palestrinha dele, João, né? Ele falou do espírito de São Pedro, né? É isso? E as pessoas... Caramba, o que ele está dizendo? O espírito é negócio de espiritismo, é outra coisa, né? A gente sabe que não é isso que o João queria falar, né? Não é isso que ele queria dizer. O seu João é uma pessoa espetacular, católico de primeira, ele é contra o espiritismo, ele debate contra o espiritismo, ele faz um monte de coisa, né? O que ele quis dizer? Que nossa igreja deveria hoje ter o mesmo espírito de São Pedro, a mesma vontade, a mesma missão, a mesma história daquela que São Pedro tinha. Era isso? A gente fala isso, né? Eu queria ter o espírito do irmão Hilário, porque o Hilário é uma pessoa boa, uma pessoa tranquila. Não é que eu quero ter o espírito dele, não tem nada a ver. Quero ser, quero imitar, eu quero ser ou fazer cumprir aquela missão que Deus tinha colocado naquele momento lá. Era isso que o doutor João queria dizer, né? Então, não vamos nos confundir, né? Eu sei que foi falado lá no outro lado da linha aqui, muita gente, né? Começou também a indagar, o que o João está falando? Né? Não tem nada a ver com o espírito, de espiritismo, tá? Isso aí é o espírito de força, de vontade, de caráter, de vontade, de missão, né? É assim que o João queria falar, né? Mesmo a vontade de São Pedro lá, né? É bom a gente esclarecer um pouquinho, né? Às vezes pode dar problema mesmo, né? Outras pessoas me perguntam também, ainda tem, eu sei que a maioria de vocês já conhece, e a maioria, talvez, das pessoas que estão lá em casa também já sabem o que é essa história aqui, né? Esse painel, tem gente ainda que não sabe exatamente o que é, parece uma colmeia, um favo, né, de abelha, né? Então, as abelhas que estão construindo o nosso prédio, não sei o quê, né? Né? Isso aí é a nossa história, a engenharia de salvação do Salvai Almas, né? Isso aí tudo está explicado nesse primeiro livrinho nosso, né? Aqui cada pedrinha dessa que tem ali é uma historinha. Eu posso só colocar, eu sei que a maioria já conhece, mas eu vou repetir, né? É mais ou menos assim, ó, esse agora é amarelo aqui, eram montanhas, né? Eram como se fosse um cânion, as montanhas, uma aqui, outra aqui, e tinha um buraco no meio, uma fenda grande no meio, um buraco, né? E lá em cima, uma pessoa estava caminhando, uma pessoa viva estava caminhando. Se ela chegasse aqui no cânion, ela ia cair, ela ia se afundar.
O céu queria mostrar para mim a nossa caminhada, a caminhada de um pecador, de uma pecadora, que estava caminhando, e se ela chegasse, ela ia para o inferno, ela ia cair para o inferno. E nós começamos a rezar para esta pessoa, bem no começo da nossa história, isso já, né? Começamos a rezar, então, por essa pessoa, para ela se salvar, para ela receber a graça, então, da conversão, né? Aí nós começamos a receber do céu, né? Do céu, dos santos, dos anjos, de Nossa Senhora de São Miguel, começamos a receber orientações de como fazer, de quais orações que deveriam ser feitas. E o céu disse, então, vocês vão construir uma ponte para essa pessoa se salvar. Como se constrói uma ponte? Aterrando aquele buraco. Aterrando, fazendo um aterro ali. Jogando pedras, então. Né? Naquele buraco, jogando pedras. Então, nós começamos a rezar, e as almas começaram a rezar com a gente, os santos começaram a rezar com a gente, pessoas vivas, nós fazíamos cenáculos nas famílias, nas casas também começaram a rezar. E cada dia, então, algumas pedras eram colocadas ali. E a gente percebia, a gente tinha essa visão, e até o céu pedia para a gente ir desenhando isso, né? O céu ia passando o desenho para mim. Hoje caiu 5 pedras, hoje caíram 2 pedras. As pedras elas vinham de vários tamanhos. Tinha gente que botava uma pedrinha bem pequenininha, né? Sacrifício, oração, mas às vezes uma pedrinha bem pequenininha. Chegava ali e jogava aquela pedra lá. Lá embaixo ela se tornava do mesmo tamanho das outras. E era uma pedra como se fosse um diamante, assim, alguma coisa espetacular, né? Brilhante. Chegava lá, se encaixava direitinho, e outros traziam umas pedras grandes. Tinha um senhor, um sacerdote, bem velhinho já, muito doente já, carregava uma pedra grande, subindo o morro, empurrando aquela pedra, uma pedrona, derrubou a pedra lá dentro, ela se tornou pedras várias, né? Várias daí, mas do tamanho das outras. Essa é aquela branca ali, então são as pedras desse sacerdote. E assim, cada dia, nas orações nossas, da Norma, eu, a dona Palmira, que é a mãe da Norma, né? Nós rezávamos juntos, nós 3, todo dia, então várias pedrinhas. E ali, cada pedrinha tem um significado. A pessoa que botou a pedra ali era uma alma, aí dava a historinha dela. Essa alma está lá no purgatório por causa disso, por causa daquilo. Ela precisa dessa ou daquela oração, mas ela está oferecendo para vocês. Ela está colocando a penitência dela, as dores delas para vocês, para salvar essa pessoa que está viva ali. E assim foi crescendo, o aterro foi acontecendo, e quando chegou lá em cima, então, foi fechado, com alguns santos que ajudaram também, colocaram pedras, foi fechado. Aí a pessoa já podia, então, por cima, atravessar e ir para o céu. A pessoa, então, já estava salva. Realmente ela se converteu, ela teve uma boa confissão, daí para frente ela começou a rezar muito também com a gente, né? Então, esse é o significado. Quem lê o livro vai ver que cada pedrinha dessa tem uma historinha. É uma historinha de alguém que morreu, de alguém que está vivo, mas que tem uma historinha que coloca ali. Aí, a Nossa Senhora então disse, vocês vão ver a porta do céu, quando estiver pronto, esse aterro, e a gente ficou olhando, não vi porta do céu, né? Assim, mas todo esse sacrifício aqui, todas essas orações, tudo isso, lá em cima tem a Eucaristia, também apareceu lá em cima também. Ela disse, aí é a porta do céu. Então não deu bem de entender, aí o São Miguel e o São Rafael resolveram pintar, colocar uma cor ali. Aí ele separou, né, as cores. Então nós temos a vermelha, a branca, a amarela, né? Então, a amarela o significado é a penitência, né? A branca, então, é aquele sacerdote que rezou ali. A vermelha são dupla, é dupla, né? Ficou uma flor com mais 3 pontas, né? Essa aí está lá na historinha lá. É uma moça, uma senhora, que estava grávida, estava no último dia de gravidez, nos últimos dias da gravidez, mesmo assim, ela se prontificou a ir lá e ajudar a pessoa, uma pessoa doente, né? Ela não podia mais, ela
Mas ela foi lá, saiu de casa, ficou aí lá na casa, a pessoa ajudar, participar do tratamento, de ajudar a pessoa doente. Então, o que aconteceu? As pedrinhas dela valeram para ela e para o filhinho dela que ainda estava no ventre. O filhinho dela, antes de nascer, já estava ajudando também a salvar almas. Né? Então, são historinhas assim que estão nesse livro, aqui. Esse livrinho conta isso ali, né? É mais ou menos isso. Então, não é um favo de mel, isso é uma ponte de salvação, né? Depois, a senhora pediu para escrever embaixo, a fundação, a parte de baixo lá, era uma fundação feita de aço. E essa fundação feita de aço é a família. Aqui na capa do livrinho não foi colocado, né? No original, família é fundamento da salvação, salvar almas. Família é a base da salvação. Né? É mais ou menos isso. Então, aqui são famílias, né, que rezam, que estão junto aí. É mais ou menos isso. É uma história fantástica, uma engenharia de salvação fantástica. Aí é que a gente aprendeu como se reza pelo purgatório, o que deve ser feito para salvar uma alma, por que tem que rezar pelo purgatório. A gente, no começo, eu, por exemplo, não rezava pelo purgatório. Não rezava, a Norma rezava. E a mãe dela rezava, minha mãe também rezava. Mas eu não rezava pelo purgatório. Porque eu dizia assim, bom, no purgatório, as pessoas que estão no purgatório, elas já vão para o céu. Né? Vai ficar um tempo lá, vão ficar um certo tempo lá, mas depois elas vão para o céu. Então, nós que estamos vivos, corremos o risco de ir para o inferno. Então, nós precisamos rezar por vivos, rezar para nós que estamos vivos e por vivos, né? Eles correm o risco de ir para o inferno. Purgatório, não, purgatório vai para o céu, mesmo que demore, né? Aí a Nossa Senhora disse assim, se você quiser salvar uma pessoa viva, reze pelas almas. Por isso que ela começou, então, a ensinar a ponte. Vamos rezar pelas almas, vamos salvar almas, que elas vão ajudar a salvar os vivos. Mais ou menos esse é o significado da ponte. Com a ajuda das almas, com a ajuda, a gente salva as pessoas vivas que a gente quer. Então, hoje, nas nossas orações, a gente não reza direto pela conversão da Dona Magda. Nós rezamos pelas almas ajudarem a Dona Magda a se converter. Já se converteu, Dona Magda? Tem muita gente, né, rezando, né? Deus seja louvado, né? É mais ou menos isso, tá? Então, esse vale a pena a gente entender, né? A comunhão dos santos. Aí o Arnaldo está lembrando. A comunhão dos santos. A comum união entre nós e os santos. A comunhão dos santos que nós pregamos, que nós rezamos todo dia. Creio na comunhão dos santos, né? Na oração que nós rezamos todo dia, não creio, né? Comunhão dos santos. Nós rezamos por eles rezam por nós, nós rezamos para o céu reza por nós e o purgatório. Das indulgências. Lembra das indulgências? Ó, é o seguinte, ó, nós não estamos com o purgatório vazio todos os dias, então a gente talvez esqueceu desde o começo, né, de ter falado, mas a indulgência, nós estamos tendo a adoração ao Santíssimo, e nós estamos tendo o rosário, ou o terço, que seria, estamos tendo a Santa Missa. Tá? Então, são três coisas. Todas essas três coisas dariam direito a uma indulgência plenária. Então, nós podemos rezar, obter uma indulgência plenária por dia. Mas, na verdade, é preciso que você queira essa indulgência. Ou seja, nós todos temos que estar desejando adquirir uma indulgência plenária. Estão sendo feitas as orações, mas ninguém fala. Ou seja, então, eu acredito que estas indulgências estão sendo canalizadas para as almas do purgatório durante esta semana. Então, é preciso que nós todos queiramos. Vamos ter a bênção do Santíssimo, ou depois da Santa Missa, eu quero uma indulgência plenária. Reza as suas orações no final, tudo certinho. Então, nós vamos aplicar essas, não para nós, talvez, eu penso que a gente não precisa, né? Porque nós temos tantos dias de oração, e eu acredito que a gente ganharia o céu, sem mérito, mas de qualquer forma ganharia o céu. Mas se nós desejarmos, eu acho que isso está sendo transferido. Então a gente coloca nas mãos da Nossa Senhora para que ela aplique para aquelas almas que são mais necessitadas, que precisam de salvação. Tá?
Outra coisa que eu queria lembrar só só completando, claro, o espírito do verdadeiro espírito de São Pedro é o espírito da verdadeira igreja de Pedro, a verdadeira igreja de Jesus. Quer dizer, esse é o verdadeiro espírito que se fala, entende? Então é muito importante, ele quis frisar que existe uma igreja verdadeira e existe uma outra que se infiltrou dentro dela, ou está como é que é? A cúpula. A cúpula se fecha, né? Cúpula. Então, eles construíram ao redor da igreja verdadeira uma outra igreja, um templo, e a outra está enclausurada dentro dela. Então, a concha se fecha, não é isso? Tá bom? Obrigado, Renato. Outra coisa, se o purgatório está fechado, as almas grandes do purgatório já foram livres? Elas estão livres, estão todas livres agora, tá? Agora, eu estava falando ontem, as pessoas perguntaram, e o Arnaldo agora falou das indulgências. É óbvio que se elas estão livres, se elas não estão indo para o purgatório, alguém tem que pagar, né? Elas têm que pagar. Elas têm que pagar, elas têm que ir lá e pagar. Então, alguém tem que pagar. Nós estamos pagando a semana inteira, com as indulgências também. Nós estamos pagando pela nossa oração o dia inteiro aqui. É esse pagamento que Deus já colocou para elas, né? Para elas poderem ir direto para o céu. As grandes também. Tá? Posso fazer uma pergunta? Para aproveitar o Arnaldo aí, tem um pouquinho mais de conhecimento que a gente, graças a Deus. Está desligado. A respeito das indulgências, a gente nota que o pessoal, ninguém está consciente de como elas são. Eu, por exemplo, tomei conhecimento há bem pouco tempo, porque escutei uma propaganda de um livrinho na Canção Nova e comprei esse livrinho. Então, tem umas condições que a gente pode ganhar indulgência. Por isso eu te fiz aquela pergunta hoje ali fora, né? Que o terço rezado em voz alta, com as condições. Creio em intenção do Santo Padre, eu creio, Ave Maria e Pai Nosso, e rezar em voz alta concede uma indulgência plenária, bem como a adoração ao Santíssimo. Nós podemos cada vez conseguir uma indulgência plenária nessa situação. Acho que o Arnaldo pode dar um esclarecimento maior. E eu acho que seria bom, Arnaldo, porque nós participamos, nós somos de vários lugares e a gente pode levar informação para muitas pessoas. Na verdade, para a gente, todos os dias, se você vai à Santa Missa todos os dias, que está em estado de graça, em dia com a sua confissão, sem pecado, você pode adquirir essas indulgências. Você vai na Santa Missa, aí você tem que pedir, tem que ter o desejo de pedir a Deus a indulgência plenária dos seus pecados, ou então também pode oferecer por uma alminha da família que já partiu, pode oferecer essa indulgência. Mas você tem que estar em estado de graça todos os dias que vai na Santa Missa. Pede, então, a indulgência plenária a Deus, pela misericórdia de Deus. Aí você vê se você quer rezar o terço, em família, o terço é em família, ou então sozinho, mas tem que ser dentro da igreja, diante do Santíssimo, diante da imagem da Nossa Senhora. Também pode-se fazer... Tem várias outras, mas que eu sempre aconselho assim, que eu faço, né? Em meia hora de meditação na Bíblia, então meditar a Bíblia durante meia hora. E tem mais outra que adoração ao Santíssimo também, meia hora de adoração ao Santíssimo. Então são essas três que eu acho mais principal, né? De rezar para adquirir então a indulgência plenária, mas só em estado de graça que isso acontece. Tem várias indulgências parciais também, né? O fato de você carregar um terço abençoado, né? Já ganha 100 dias de indulgência. Não é indulgência plenária, é 100 dias, né? E tem muitas orações que são 300 dias, 400 dias, né? E a plenária é tudo, né? Total, né? No próprio terço, a maioria das pessoas não sabe, mas é fantástico. Eu sei que existe um movimento dentro da igreja que não é bom, que quer anular todos os antigos cânones que tratam desse sentido, mas se um Papa estabeleceu uma regra, ela é para sempre, e isso é válido. Ou seja, se você disser apenas, Jesus,
Cada vez que você pronuncia a palavra de Jesus ou Maria, você tem 7 dias de remissão de pena, por pronunciar Jesus ou Maria. Se você todo dia de manhã rezar, disser assim, com todo o coração, Jesus, no outro dia, durante o mês inteiro, você fizer isso, só todo dia, a primeira coisa, Jesus, Jesus ou Maria, Jesus ou Maria, no final do mês, você também pode adquirir uma indulgência plenária, tá? Se você rezar o terço em 2 coros de vozes, um respondendo Ave Maria, outro Santa Maria, tem mais 100 dias de remissão de pena. Ou seja, cada vez que se você quer adquirir a indulgência, tiver em estado de graça, tiver aquelas condições todas, você pode, ao final do dia, ao final da oração de 1 terço, você tem em torno de quase 1.100 dias de remissão de pena. Ou seja, você imagina, por que é que o mundo está nesse estado? Porque ninguém reza. E se rezar o terço, você imagina, se todas as pessoas rezassem e aplicando todas essas indulgências, nós poderíamos salvar o mundo. A Nossa Senhora não tem avisado isso? É tão simples, e isso passaria para outras pessoas, quer dizer, 1000 dias para cada terço. Imagina para quem reza 1000 Ave Maria por dia. Então, a gente estando em estado de graça, então, né? Cada dia, assim, por exemplo, a gente está toda... A nossa alminha está toda negrinha, cheinha de pecado, a gente fez muito pecado. Cada indulgência plenária que a gente ganha, que a gente recebe da misericórdia de Deus, o que acontece? A nossa alma, por exemplo, assim, o pecado da fofoca, da intriga, de falar da vida dos outros, é terrível. É terrível, o padre até falou, né? Igual que soltar um travesseiro cheio de pena lá e depois não consegue mais recolher de jeito nenhum, que espalha para todo mundo. Então, o que acontece? Se eu tenho esse pecado da fofoca, aí eu vou lá adquirir uma indulgência plenária, a minha alma está negra por causa do pecado. Aí eu ganho essa indulgência plenária, aquele pecado ali já sai da fofoca, por exemplo, né? Aí a minha alma fica um pouquinho mais branquinha. Daqui a pouco eu vou lá e adquiro mais uma outra indulgência, por exemplo, se eu roubei alguma coisa, adquiro mais uma indulgência. Aí o pecado, aí a minha alma fica um pouquinho mais branquinha e ela vai embranquecendo, vai ficando iluminada. Porque quando Deus nos criou, Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. E Deus é luz, é transparente. Quando Ele nos criou, através do batismo, a gente se tornou assim também, transparente, a nossa alma limpinha, branquinha, luz irradia. Se vocês olharem para uma pessoa que ela já está mais santificada, ela irradia luz, ela irradia paz, alegria. É esse estado de santidade que ela já conseguiu ir se purificando. Quanto mais pura é a almazinha dela, mais transparente, mais iluminada ela fica, a pessoa também se transforma. Vocês podem olhar para a pessoa, essa pessoa é de Deus, já percebe, né? Então, quanto mais a gente vai se purificando, adquirindo as indulgências plenárias e cuidando para não cair mais naquele pecado, para não fazer mais. Aí vai se penitenciando, vai cuidando cada vez mais, para não fazer mais aqueles pecados que tinha feito. Então, a gente sente uma paz, uma alegria muito grande. A gente já começa a viver o céu aqui na terra. Tem que pedir, tem que ter o desejo, porque Deus ele nos deixou livre, né? Se a gente não pedir para Ele, é igual, eu sempre explico mais fácil, assim, a gente tem um filho. Ele está com o tênisinho dele todo rasgado. A gente vê ele todo dia com aquele tênis rasgado, mas, né? Enquanto que ele não chega, mãe, ó, eu estou com esse meu tênis rasgado, mãe, eu estou precisando de um tênis novo. Aí a mãezinha vai lá comprar o tênis para ele. Assim é Deus também. Ele vê as nossas necessidades, mas a gente tem que ter o desejo, tem que pedir também. Isso. Você tem que ter consciência
de que você vai adquirir essas indulgências. Inclusive tem uma oração no terço, não tem uma oração, e as indulgências propriamente, aí seria interessante rezar aquela oraçãozinha, oferecimento do terço. Você faz oferecimento e daí automaticamente... Tem ali, né? Eu só queria, Norma, se eu puder complementar uma coisa importante, ó, do que ela falou. É a seguinte, ó, o pecado tem dupla consequência. Ela falou em roubar, então eu roubei da pessoa, certo? Mas não adianta eu fazer, só a indulgência vai apagar a mancha do pecado. A mancha, não, ela só vai ser apagada com a confissão. Sim, só a confissão pode estando sacar em estado de graça. Por isso, sim, no caso, mas daí se ela tiver, no caso, tivesse roubado, não estaria em estado de graça. Não, mas por isso que eu falei, né? Daí fazer a santa confissão e adquirir as indulgências em estado de graça. Tem que se confessar o pecado primeiro. Aí cada pecado confessado, o pecado... Quando a gente confessa o pecado, já é automaticamente perdoado. O pecado é perdoado através da confissão. E as indulgências plenárias é para tirar a mancha que ficou desse pecado. Para isso é que serve a indulgência plenária, para apagar a mancha. Porque o pecado já foi perdoado pelo sacerdote, mas a alma ainda ficou manchadinha. Então é com a indulgência plenária que vai sair a mancha do pecado. Porque uma coisa é a culpa. Isso. Uma coisa é a culpa e outra é o dano. Se você roubou alguma coisa de alguém, não adianta você fazer nada. Se você não for lá, devolver aquilo que que você tirou e pedir perdão para ela. Aí você sanaria aqui a culpa através da confissão e o dano que já foi sanado. Então, quando você não devolve esse produto, ou você fez fofoca, no caso, né? No caso da fofoca... Não vai conseguir nunca. Pois é, só então, através da indulgência. Daí, então, no caso, ela vai pagar no purgatório. Se ela não adquiriu indulgências que apaguem aquela pena em vida, ela vai ter que pagar depois no purgatório. É isso aí. Exatamente. Cada vez que quer adquirir indulgência, se reza primeiro o creio, nas intenções do Papa, né? Eu estou acostumando agora que nós temos o nosso Papa Francisco, eu peço assim, meu Deus, eu vou rezar agora as orações para adquirir a minha indulgência plenária, eu ofereço pela santificação do nosso Papa Francisco, pela santificação. Eu não peço nas intenções dele, eu peço pela santificação do Papa Francisco. Se ele ser santo, ele vai fazer a vontade de Deus, aquilo que Deus espera que ele faça. Aí, então, eu rezo, creio, Pai Nosso, Ave Maria e glória. Depois disso, então, eu me proponho, ou então, a rezar o Santo Terço, ou meia hora de adoração no Santíssimo, ou meia hora de leitura na Santa Bíblia. Tem várias outras indulgências, como fazer caridade, né, para uma pessoa que está precisando, muitas, até um copo d'água, até um sorriso que a gente dá para alguém, vale como indulgência parcial daí. Aí, se a gente oferece pela alminha, aí vai lá para salvar aquela alminha, não fica para nós. Agora, nós que estamos nos consagrando a Nossa Senhora, a gente já nem oferece mais, porque é a mãezinha que já vai colocar para quem precisa. Quem é consagrado não precisa mais pedir, olha, eu vou oferecer para salvar aquela alma, ou aquele sacerdote para ele ter força, né? Não, a gente adquire as indulgências, a mãezinha, você usa no que é necessário, nós que somos consagrados. Então, a própria mãezinha, ela disse assim que nós, os católicos, isso tudo a gente aprendeu depois do carisma, que a gente foi aprendendo. No início, Nossa Senhora ficou durante 6 meses
só nos ensinando o dia inteiro como agir, como receber as pessoas, as respostas que a gente deveria dar, o que nós deveríamos mudar a nossa vida, nos converter, nos purificar, durante 6 meses. É a mesma coisa assim, ó, como alguém que traz uma menina para ajudar em casa, daí diz para a menina assim, ó, eu quero que você faça a cama desse jeito, eu quero que passe a roupa daquele jeito. Assim a Nossa Senhora fez conosco, ela nos ensinou tudo. Eu não sabia nada disso eu não sabia. Então a gente foi aprendendo, né, à medida que foi passando. E a Nossa Senhora disse assim, a Igreja Católica tem um tesouro imenso que o povo desconhece e que os sacerdotes, infelizmente, não falam mais. Tem é um tesouro imenso de misericórdia. Isso, a jaculatória, Jesus, Maria e José, eu vos amo, salvai alma, salva, salva, salva. Assim, quando começou o nosso carisma, que a gente ia no cemitério pegar os nomezinhos, então nós tínhamos que chegar em casa e rezar por aqueles nomezinhos das alminhas que a gente pegava lá no purgatório, ia rezando, 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 daqui a pouco, lá ia aquela almazinha, né? Eu nunca vi, mas eu senti uma felicidade tão grande que já sabia que ela tinha ido. E agora, hoje em dia, quando alguma pessoa liga para nós, Dona Norma, pede para o Cláudio e dá o nome de uma alminha e diz assim, pede para o seu Cláudio ver o que precisa fazer, precisa rezar, ou algum sacrifício por essa alminha, aí dá o nome, eu já sinto no meu coração, na minha alma, já me dá vontade, às vezes até eu não aguento, eu digo, já está no céu. Porque a gente sente no coração, na alma, aquela alegria, aquela leveza, né, Marlene? Marlene, quantas caminhadas que a gente fez, né? A gente lembra e até dá vontade de chorar. Então, aí eu tenho necessidade de falar para vocês que estão começando agora. O Cláudio apresentou esse livrinho aqui, né, para vocês. Ali, vocês podem ver, a gente pintou uma cruz, ela está perfeita ali, está completa, a cruz ali. Mas aqui no livrinho, vocês podem ver que ela está falhada. A cruz está falhada. E essas pedrinhas dessa cruz, quem colocou foi eu, para salvar essa pessoa. E a Nossa Senhora, São Miguel, falou assim, que se eu tivesse sabido carregar minha cruz, se eu soubesse amar aquela pessoa que estava sendo salva aqui, se eu tivesse perdoado, se eu tivesse tido mais caridade com ela, mais atenção, ela fazia muita coisa porque ela queria ser paparicada, ela queria se sentir amada, e eu não entendia isso. Eu só me lembrava da revolta que tinha dentro de mim, e eu não conseguia dar amor, não conseguia dar caridade, não conseguia dar atenção para essa pessoa, não conseguia nem rezar por ela. Como eu disse outro dia para a Marionélia, eu gosto muito de rezar pelos meus amigos, né, os inimigos. Eu nunca lembro de rezar pelos meus inimigos. Então, eu agradeci muito a Marionélia, porque agora aprendi mais uma coisa. E eu não rezava pedindo a conversão dessa pessoa, a salvação dessa pessoa, ela tinha que se salvar sozinha. Então, Nossa Senhora disse que se eu tivesse tido mais amor, mais caridade, mais paciência com essa pessoa, eu sozinha teria salvo ela. Não precisaria o sacrifício, o sofrimento de tanta gente para salvar ela. Então, por isso que eu gosto de falar para as pessoas que têm, então, a sua mãezinha, o seu pai em casa, para ter caridade, para ter amor, paciência, fazer de tudo como se fosse para o próprio Jesus. Porque a mãezinha disse assim, que se eu tivesse feito isso por essa pessoa, a minha ponte também já estaria pronta. O sacrifício para salvar ela serviria para mim também, não só para ela. A minha ponte já estaria pronta, já estaria garantida. Então, por isso que eu vim aqui
para pedir que quem tem alguém doentinho em casa, alguém que gosta de beber, alguém que é brigão, que quer mandar em tudo, né? Toda a família tem. Então, rezar muito pela conversão, para essa pessoa mudar, para essa pessoa se santificar. Porque o nosso sofrimento salva, santifica o nosso irmão. Amém? E, na verdade, a luta ainda continua, né? Ainda tem muito sacrifício, muita caminhada pela frente, né? E Nossa Senhora também disse, não foram só aquelas almas lá que precisaram ser salvas, ou só aquela pessoa, né? Tem muitas pessoas que a gente precisa salvar, continuar a caminhada, né? E esse livrinho aqui, então, contava essa história, visto que a Norma complementou também, né? E o outro livrinho, aquele Amor Divino, que foi a que a Norma escreveu em 2011, é escrito pela Norma. Esse aqui conta essa história, a história física da obra, né? Aquele lá é a história do carisma. E aqui é a história física, né? Como foi construído isso aqui, da ajuda que o céu teve que dar, dos momentos de dificuldade que nós passamos, que precisava construir isso ou aquilo. Na hora H, Deus providenciava através de alguém que a gente nem esperava, e assim por diante. Esse está no livrinho da Norma, tá? Livrinho de 2011. E agora foi lançado esse aqui. Esse foi lançado agora, esse mês passado, né? Essências. Aí as pessoas me perguntam por que eu troquei de editora. Então eu vim aqui só para falar sobre isso, né? Esse é um livro meu, né? E são coisas minhas, assim. Não são livros de mensagens de Nossa Senhora, não são livros, é minhas, é meu, né? Então eu quis separar da editora mais por causa disso. Então tudo que é da editora do Odorize, que até hoje o senhor Américo é um amigo espetacular nosso, tanto espetacular, que ele pediu um monte de livros desses para vender, que foi feito na outra editora. Ele pediu, né? Ele comprou livros desses aqui para ele vender, lá, de outra editora. Então, ele sabe muito bem por que eu quis trocar de editora, mas só esse livro, talvez mais outros adiante, que são particulares, que são meus, não é propriamente do movimento. Aí as pessoas indagam. Lá o Arnaldo escreveu lá no site dele, ele está vendendo também, o Arnaldo ajudando a vender esse livro também, né? Mas lá ele colocou, o Carlos separou porque ele não quer que separar os livros do movimento. E a pessoa vai pensar, então, claro, não é mais do movimento? Está vendo? As pessoas, é difícil entender. Não é verdade? Claro que nós somos o movimento, né? Arnaldo, eu, Norma, nós todos somos. Mas eu quis separar para evitar, então, né? Então, o Américo já entendeu isso, o seu Américo, já entendeu já de começo, dono da Odorize, porque que eu fiz em outra gráfica, né? Então, esse livrinho, então, são coisas minhas, são poemas, são alguns episódios que a gente testemunhou durante a vida da gente, né? Então, é um livrinho gostoso de ler, ele é bom, mas ele está ali também, né? Foi lançado agora no mês passado. Nós não viemos aqui para propriamente fazer propaganda, eu nem gosto disso, né? Mas eu sei que muita gente nem sabia, né? Que tinha um livrinho nosso aí, me perguntaram lá fora. Olha, é verdade que tem um livro? Tem um livro, sim, né? O Arnaldo está ajudando a vender, o seu Américo está ajudando a vender, e aqui também a Marilene, que está responsável pela venda, né? Tem no telefone, o contato pelo site ali. Mas vale a pena conhecer a história desde o começo. Depois desse aqui, vem mais o número 2, número 3, número 4, né? Vai cada vez ampliando mais o conhecimento sobre o purgatório e sobre a necessidade de rezar. E os outros dois são livros, esse da Norma e meu, são livros mais nossos, né? Da nossa história, né? E a rosa vermelha que está ali é a história da Branca, né? A Branca está ali presente. A Branca, levanta ali, Branca. Ela estava grávida, 9 meses, a criança já ia nascer, e ela, quando soube que a Dinda, né? A Dinda é essa pessoa que estava sendo rezada, precisou de ajuda, a Norma Branca correu lá, ela trabalhava também no hospital, né?
correu lá onde estava para acudir a Dinda, para cuidar da Dinda, para cuidar dela e tudo, né? Por isso que quando o menino nasceu, então a rosinha, as pedrinhas dele se tornam também rosas, né? Para a Branca e para o Cairo, né? Amém? Ave Maria, cheia de graça, convosco, bendita.